Você sabia que existem prisões no mundo onde a lei não existe e onde sair vivo é uma questão de sorte? Lugares onde os presos comandam tudo, os guardas morrem de medo e as regras foram substituídas por pura selvageria. Hoje a gente vai te levar dentro das 7 prisões mais perigosas do mundo e te mostrar porque elas são verdadeiros infernos na Terra. Lá você irá encontrar canibalismo e até tortura todos os dias, com corrupção e a total ausência de direitos humanos. Essas prisões não são para humanos, são para sobreviventes. Então segura firme, porque o que você vai ver aqui vai mexer com sua mente. Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geis Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá! A gente começa a nossa lista com o verdadeiro inferno terrestre, a prisão de La Sabaneta, no norte da Venezuela. Lá a lei não entra e quando entra já sai correndo. Era uma prisão superlotada, com capacidade para 700 presos, mas chegou a conter mais de 3.000. Não havia guardas suficientes, não havia sistema e não havia controle. Havia armas, muitas armas, e quem mandava era quem atirava primeiro. A administração era apenas decorativa, e os líderes de facções armados controlavam os pavilhões como os verdadeiros donos do lugar. Exatamente, então tinha extorsão, assassinato, prostituição, narcotráfico, tudo acontecia isso todos os dias. E não era nos cantos, era no meio lá do pátio. Em 2013, o que era insano se tornou uma chacina histórica. O confronto entre grupos rivais se transformou numa carnificina incontrolável. Mais de 60 detentos foram massacrados em questão de minutos. Corpos carbonizados, celas destruídas e sangue escorrendo pelos corredores. E o mais assustador, os próprios detentos filmaram a matança. Sim, com celulares ilegais, postaram nas redes sociais como se fosse um troféu. E o governo virou o rosto, fez silêncio, enterrou junto com os corpos a responsabilidade. Era como se o Estado estivesse abandonado aquele lugar. Parecia que o governo tinha decidido que ali não valia a pena seguir a ordem. La Sabaneta era mais que uma prisão. Era uma zona de guerra disfarçada de sistema penal. Quem entrava ali sabia de uma coisa. Não era o tempo de pena que decidia se você sairia vivo. Era a sorte. E se isso já parece inacreditável, espera pra ver a próxima prisão, que é um castigo eterno de um silêncio absoluto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. E já deixa o comentário de vocês sobre o que você está achando dessa prisão, pois a próxima pode piorar. A prisão de Bangkok, na Tailândia, também é conhecida pelo irônico apelido de Bangkok Wilton, mas a verdade é que aqui o único luxo é morrer rápido. Os detentos são mantidos com algemas no tornozelo 24 horas por dia. Sem água potável, sem higiene, comida estragada é o que tem para hoje e para amanhã também. Muitos desenvolvem doenças graves e não têm tratamento algum. E não se iluda que a pena de morte é rotina. Mas o mais macabro de tudo é o silêncio. Eles não te avisam quando você vai morrer. Não existe última refeição, não existe despedida, não existe nem advogado. Apenas portas que se abram e não voltam a fechar. E ainda tem gente aqui fora falando em mamata. Você conseguiria sobreviver a uma semana nesse lugar? Bangkok é um aviso que nem todas as prisões se preocupam em recuperar alguém. Ele simplesmente taca você lá dentro e tipo assim, dane-se. Você vai morrer e pronto, acabou. Porque não tem outra finalidade para uma pessoa sobreviver naquele lugar, então vai morrer. E se você achou isso chocante, a próxima prisão é um massacre histórico que ainda sangra nas ruas do Brasil. O inferno em forma de concreto. Bem-vindo ao Carandiru, em São Paulo, Brasil. Mais do que uma prisão, um monumento ao descaso, à violência e à vergonha nacional. Em 2 de outubro de 1992, um montinho explodiu no pavilhão 9, e o que veio depois foi um dos maiores massacres carcerários da história moderna. A polícia militar invadiu o presídio com força total, armas de guerra contra presos desarmados. E o resultado? 111 detentos mortos, muitos deles já rendidos, mãos para cima, de joelho, implorando para não morrer. Balas foram disparadas dentro das celas. Sangue escorreu pelos corredores, gritos era toda hora por horas. Mas foram afogados pelo silêncio do sistema. As condições já eram desumanas antes mesmo do massacre. Celas superlotadas, falta de água, comida podre, torturas físicas e também psicológicas. Era uma bomba relógio esperando para explodir. E quando explodiu, foi um banho de sangue por toda parte. O mundo inteiro olhou para o Brasil naquele dia. E o sistema fez o quê? O de sempre. Simplesmente esqueceu. E a verdade mais dolorosa, o sistema ainda continua e a punição cega ainda existe. E o Carandiru pode ter sido fechado. Mas suas paredes ainda gritam em outros lugares. E a gente segue a lista, porque o próximo lugar não tem muros altos. Tem água por todos os lados e nenhuma escapatória.
Uma ilha sem lei. Agora, imagine uma prisão sem muros. Não porque é segura, mas porque a própria ilha é a jaula. Estamos falando da ilha-prisão de Norfolk, na Austrália. Um lugar tão isolado, tão esquecido, que nem os guardas conseguiam controlar o que acontecia lá dentro. E o que acontecia era pior que a natureza humana pode produzir. Estupros, torturas, castigos físicos extremos e o mais chocante, ninguém para ouvir os gritos. Os presos viviam entre rochedos e árvores, mas a prisão verdadeira era psicológica e permanente, sem fuga, sem contato, sem chance. A ilha funcionava como um experimento social falido, ou seja, retira todo o controle, retira a supervisão, isole a dor, e aí o que vai surgir? A sociedade sombria, desumana que, a lei da sobrevivência é entre eles mesmos. Para sair de lá, muitos só tinham duas opções. Ou cumpriam a pena até a morte, ou enlouqueciam antes. Eu acho que eu ia enlouquecer antes, velho. Eu também. Você tá no meio de uma ilha. Não tem o que você fazer. E outra, os outros que tá com você ou quer te matar, ou quer ver você louco junto com eles. Não tem como. Você vai ficar louco, velho. Norfolk não era só uma prisão. Era uma sentença de esquecimento. Um lugar onde ninguém escapava. Nem vivo, nem são. Mas se você acha que o isolamento foi ruim, espera até conhecer a prisão que foi projetada para fazer você desaparecer dentro de você mesmo. O verdadeiro cérebro da morte. A DX Florence, nos Estados Unidos, é chamada de a prisão mais segura do mundo, mas a segurança lá é contra o próprio preso. Conhecida como Super Máxima, ela foi feita para que ninguém fale, veja ou sinta nada. Presos ficam isolados 23 horas por dia, sem contato humano. Alguns ficam décadas sem tocar em outra pessoa. E lá dentro não estão os ladrões comuns. Chefe de cartel, terrorista, assassinos em massa. Então, é só os caras loucos das ideias que tá mais lá. Perigosos. Aqueles caras que ficam presos com aquelas camisas de força, os negócios de... Você já viu? Verdade, já vi. A prisão que virou cidade do crime. A prisão de Pavão, na Guatemala, foi dominada completamente pelos presos. Armas, festas, famílias morando dentro das celas e até negócios funcionando lá dentro. Era como um bairro criminal, fechado por muros, os guardas ficavam do lado de fora. Só uma operação de guerra conseguiu retomar o controle e deixou muitos mortos para trás. Eu acho que essa prisão aí é igual aquela do Pablo Escobar, né? Da época dele lá. Que a pessoa podia fazer o que quisesse lá dentro. O cara que comandava tudo. Claro que, isso pode acontecer ainda hoje, mas, deve ser igual nas séries que passam. Provavelmente, pra ir família, ter festa, ter tudo que eles querem lá dentro. É tipo aquela prisão que o Pablo Escobar, lá, a catedral de fez, né? Que ele construiu. Então, a prisão do fim do mundo. A última é um verdadeiro pesadelo gelado, a prisão de Black Dolphin, na Rússia. Aqui, presos são tratados como animais, sem nome, sem identidade, sem fala. Andam de cabeça baixa, com as mãos presas nas costas, vigilância 24 horas e uma rotina cruel que repete todos os dias. A maioria dos detentos são assassinos em séries e canibais. Eles nunca mais verão a luz do dia. Agora a gente te pergunta, você aguentaria passar uma semana dentro de alguma dessas prisões? Deixa aqui nos comentários. E será mesmo que o sistema ele tá meio que ajudando, cumprindo a justiça ou destruindo a humanidade? Pelo jeito, eles querem acabar com os presos lá, que apronta. O negócio deles é morrer e acabou. Exatamente, porque, quando você tá lá dentro, você não sabe se você vai sobreviver, o que você vai comer. Eles devem comer até se tiver papel higiênico, né? Provavelmente. Porque... não tem cabimento em alguma situação dessa. Eles vivem num descaso total, assim, né? Dá pra entender porque são caras psicopatas, Sim. né? Mas prende o cara, não gosta sem nada e deixa o cara lá, dá a comida por baixo, agora eles fazem, e deixa o cara lá. Mas aí teria que ter muito mais celas. Então, como o Estado prefere gastar menos, então bota todo mundo junto e joga lá e pronto. E se vocês curtem esse tipo de investigação, já não esqueçam, de se inscrever no nosso canal, deixar o likezinho para vocês terem mais conteúdos como esse. Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo que logo iremos postar. Ou assista o próximo vídeo que ficará no card. Tchau!